Bom dia, pessoal do Podnor, estou aqui com ele, episódio 51, Guio Rodrigues, especialista em tráfego pago, empresário no ramo. Hoje vai contar um pouco da história dele e como é que funciona também essa área do tráfego pago, como é que funciona tudo certinho. Guio, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu Obrigado brother, aí pelo por ter vindo. convite. Se apresenta pro pessoal aí. Olá, pessoal. Eu sou o Gil Rodrigues, tenho 34 anos, trabalho nesse ramo do tráfego pago e marketing digital há mais de 4 anos, né? Tanto é que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre minha história, meus objetivos, mas me coloco à disposição desde já para vocês entenderem o motivo também desse podcast, né, Arthur? De desmistificar o marketing digital. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% das empresas elas não anunciam e não sabem a importância do tráfego pago nos anúncios nas plataformas digital. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho e também sobre outras coisas, né? Sim, sobre a sua história e tudo mais. E vamos começar pela sua história então. Como é que era o pequeno Guio e como é que chegou no tráfego pago? Cara, vamos lá. A minha história, desde pequeno, cara, de verdade, nasceu algo dentro de mim que eu queria fazer algo diferente, mas eu não sabia o que e como. Uma inquietação. Então, eu já tive diversos serviços. Eu trabalhei como segurança de shopping. Olha que coisa Nossa, interessante. não sabia. Segurança de shopping por 7 dias só. E depois eu aguentei mais. Eu trabalhei em marcenaria por um dia. Pô, só trampo de um dia, Não, mano. cara, eu trabalhei de um dia. Então, 7 dias, um dia. Cara, Mas a minha carreira toda, eu fui bancário. Então, lá com 15, 16 anos, a minha avó, Dona Jussara, que faleceu há mais de 10 anos, ela me arrumou um estágio na Caixa Econômica Federal. E aí, desde lá, né? Sabe uma coisa? Olha como que o sonho eles vão mudando e os objetivos. E eu olhava as pessoas naquela época, toda de social, toda arrumadinha nos bancos, e tinha vontade de trabalhar em banco. Porque eu achava chique, né? Diferente, né? Enfim, uma coisa diferente, bem arrumado. E as pessoas são bonitas com Com trajes social, sociais, né? com os trajes sociais, né? E aí, como eu entrei nesse mundo do banco com 15, 16 anos, poxa, eu falei, é algo que eu quero seguir, né, naquela época. Só que a Caixa Econômica, depois de 1 ano e 10 meses, que foi o meu contrato, rescindido, só que lá é concurso. Não dá pra você, a menos que você preste o concurso, você não consegue seguir a carreira. E aí, com base nisso, teve essa história de segurança. Eu já tive um bar, cara, você acredita? Puta, cara, não sabia. Nossa, eu fui dono de bar. Vai contando por partes aí que eu tô curioso. Eu fui dono de bar. Eu acredito que foi. Teve a Caixa Econômica. Puxa o microfone pra você. Vai te falar. Teve a Caixa Econômica. Depois da Caixa Econômica, eu fui pro Bradesco. Não, não, na verdade é antes. Da Caixa Econômica, eu entrei na. Eu tinha terminado o ensino médio. Fui pra faculdade. E aí, junto com a faculdade, eu falei, poxa, o que que eu vou fazer? E aí, lá com meu tio, uma ideia. Vamos abrir um bar? E aí, o bar era no salão de casa. E aí você vê desde já começa a questão do empreendedorismo, sem eu saber. Falei, poxa, eu saí do banco ali, né? Enfim, o que que eu posso trabalhar, onde eu posso seguir. E aí teve a ideia. Abri com o meu tio, era Pô, Pô Barguil, mais ou menos assim o nome, que o apelido do meu tio era Pô. Que da hora, Aí foi cara. uma sociedade lá no salão de casa, só que não deu muito certo a nossa sociedade. Por alguns motivos lá, e meu tio saiu e eu toquei. E esse bar eu fiquei com ele, Bar do Gil, aí mudou o nome, mais de 2 anos. E aí meus colegas, as pessoas conhecidas lá da região, só que depois não entendia nada de administração. Poxa, independente do tamanho do negócio, Sim, você tem você que não ter. pode gastar mais do Que que você você recebe. recebe, você tem que administrar. Eu tinha muito fiado naquela época, então eu tomei alguns bondes, Os outros. devedores pagaram? Alguns. Dá os nomes já, pode dar os nomes. Não pode, ficou lá atrás. Ah, Mas desde já você vê que era algo diferente que aconteceu na minha vida e que foi uma faísca já desse empreendedorismo. E eu sempre senti algo que eu queria fazer diferente. Enfim, não deu certo. Poxa, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Me candidatei ao Bradesco no Telebanco.
E eu trabalhei lá por 2 anos, lá na Santa Cecília. Sim, O, no Polo, né? Que eles têm uma na Santa Cecília e outra em Osasco. Só que tava no boom das agências digitais naquela época. Poxa, e financeiramente você ir para uma agência digital era melhor do que o telebanco ali. Ganhavam pouca coisa. Fiquei 2 anos, me candidatei ao Itaú, me chamaram, e aí eu pedi demissão do Bradesco para ir pro Itaú. Entrei lá como assistente, a gente fala agente, e com 10 meses eu virei gerente. Poxa, da hora, porque na época eles fazem tipo uma homenagem, então o meu avô era vivo ainda, então gravaram um depoimento, eu tenho esse vídeo até hoje, que da do hora. meu avô emocionado, dando os parabéns da minha mãe, das minhas irmãs também, dando os parabéns, que aí meu avô falou, ó como que eu lembro, falou que eu ia chegar longe. Poxa, mó É orgulho, né, cara? orgulho e uma honra escutar isso do meu avô. Tanto é que ele sempre falou, poxa, quando eu não estiver aqui, você seja o homem da casa. E eu nunca mais esqueci, são coisas que mexem com a gente. Enfim, aí mudei, virei gerente de conta Uniclass, trabalhei por 4 anos lá, cara. E você sabe qual. Lembra que eu falei no começo da história que eu sempre senti algo, uma inquietação diferente, uma Sim. insatisfação positiva de buscar algo a mais? E qual foi o ponto de inflexão? Quando o meu avô faleceu. Ele faleceu há 5 anos, foi no início da pandemia. Que a frase que ele disse, poxa, eu quero que você vai ser o homem da casa quando eu estiver aqui, porque a gente morava com ele, né? Enfim, a vida toda foi morando com meu avô, com minha avó, minha mãe, minhas irmãs. E aí isso me fez a refletir, poxa, agora que o meu avô tá aqui, financeiramente ele ajudava bastante, né? Ele tinha 2 aposentadorias. Cara, pode achar que sim ou não, mas o que eu ganhava no banco, tem os benefícios tudo, para os sonhos que eu gostaria de almejar, o que eu quero ainda proporcionar para minha família, ali não fazia sentido. Não era o suficiente. Então, não era. E essa inquietação ela começou a ganhar força. Olha que louco. Porque eu falei, poxa, e agora eu sou o homem da casa. Financeiramente, o que eu desejo, meus objetivos para mim, para minha família. Para eu aí eu pensei, para eu chegar, eu era gerente geral do banco. É muito burocrático, poderia ser vários e vários anos, né? E também o salário é bom, mas também não ia condizer com. Falei, poxa, não faz mais. Aí foi a primeira vez que eu pensei, não faz mais sentido eu ficar aqui e trabalhar como CLT. Falei, por quê? Eu não posso ficar em um lugar onde determino quanto eu vou ganhar. Eu que tenho que determinar quanto eu vou ganhar. Posso ficar limitado a isso, então vai depender de mim. E aí foi o boom da internet, do marketing digital. Comecei a estudar à noite sobre isso, então trabalhar no banco de dia e de noite. Fui vendo ali o mercado de marketing digital, que tem alguns, né? Afiliado, tráfego, gestor de tráfego, que era novo, inclusive, a profissão, social media, designer, etc. E aí, vendo tudo isso, eu encontro um carinha que chama Pedro Sobral. Ele é o maior de tráfego pago do país, vocês podem pesquisar. Que já estava fazendo vídeos, lives, e tinha uma comunidade de tráfego pago. Eu falei, poxa, o que é isso? Tráfego pago. Fui estudar mais a fundo. E aí eu entendi que eu poderia trabalhar para mim, fazer o meu horário como prestação de serviço para outros empresários, crescerem os seus negócios, aumentarem o faturamento, terem mais clientes, né, e toda essa coisa. E desde já eu me identifiquei com essa profissão. Falei, poxa, faz sentido. Comecei em paralelo, aí eu consegui os 2 primeiros clientes. E olha, os 2 primeiros clientes que eu consegui quase era a mesma coisa que eu ganhava no banco. Puta, cara. Aí eu pensei, cara, a conta não fecha, não faz sentido, porque aqui com os 2 primeiros clientes eu ganho quase a mesma coisa. E o tempo que eu trabalho não chega nem uma fração do que tá no banco que me suga muita energia, aquelas metas agressivas, né? Enfim. Aí eu tomei a decisão, eu quero trabalhar com isso. Conversei lá com o pessoal do Itaú e falaram, Gil, não vamos conseguir te mandar embora.
Então, se você quiser, você vai ter que pedir as contas. Aí eu pensei, cara, refleti. Falei, bom, eu também nessa época eu tive início de depressão, essas coisas, né? Acho que a minha vida como um todo juntou e eu tava muito infeliz no banco, não tava. Falei, quer saber, cara? Dinheiro a gente corre atrás e faz outro. Agora a minha saúde não tem preço. Aí eu lembro que no outro dia após ela falar isso daí, eu não lembro o nome da minha gerente geral. Enfim, eu falei, então eu peço demissão, onde que eu assino? Ela fez a cartinha lá, eu assinei e foi isso, cara. Loucura, hein, E cara? desde lá, faz mais de 4 anos, eu migrei para trabalhar 100% com tráfego pago. Tráfego pago, para você saber, ele está dentro do marketing, né, como um todo. É um marketing só pelo meio digital. Então ele ficou muito esse termo de marketing digital, né? Sim. Mas é um marketing que sempre existiu, só que a gente usa onde estão a atenção das pessoas. Que para você vender, você precisa o quê? Ter a atenção. E onde que está a atenção das pessoas? No digital. Vou dar um exemplo. A pessoa passa na frente da sua loja, ela não vê a sua loja porque ela está no celular. Então, se você não compra essa mídia, e cada vez mais está. Pra você ter uma ideia, o brasileiro passa de 6 a 8 horas nas mídias sociais. Nossa. Então, se você não está lá nas mídias sociais, o seu concorrente está. Ou seja, não é que você não tem um produto bom muitas das vezes, não é que você não tem uma boa oferta, Você não não é que sabe você tem mostrar. um bom atendimento. É que falta você aparecer na frente das pessoas certas. Lá agora no Google tem alguém pesquisando dentista perto de mim. Você vai aparecer quando ele pesquisar? Isso serve para qualquer nicho. Se você não aparece ali nas primeiras posições, você pode ter certeza que os seus concorrentes Eles aparecem. estão. Então, ou seja, resumindo tudo, essa foi a minha história. E aí, com base nisso, o tráfego pago eu ajudo empresas, negócios, profissionais autônomos a resolver os seus problemas principais, que é universal, viu, Arthur? Independente do nicho, é agenda vazia, é um faturamento estagnado, poucos clientes, ticket médio baixo, não sabe como montar novas estratégias. E aí eu entro mais do que o tráfego pago, né? Que a gente tava conversando nisso. Sim. Como estrategista digital, eu fiz pós-graduação também em marketing e estudo também todos os dias, né? Ou seja, eu não fico só limitado ao tráfego pago, porque o tráfego amplifica o que uma empresa já está. Então ele é muito mais amplo e eu tenho que entender de várias nuances, como atendimento digital, posicionamento, oferta, ter uma boa estrutura de site, de uma landing page, entre outras coisas a gente pode ir conversando. Não, com certeza. E tráfego pago hoje ele é essencial para qualquer empresa. Qualquer empresa que quer crescer, igual o Gil mencionou, o tráfego pago ele vai amplificar o que você tem de bom. O marketing vem para te criar uma base e o tráfego pago vem para te impulsionar. Perfeito. Para mim é basicamente isso. E Gil, eu tenho uma pergunta para te falar. Quais que são os erros mais comuns dos empresários que estão querendo crescer e não conseguem? Mais comuns, cara? É, Bom, eu lido com empresário todos os dias. E o que eu percebo que o nível de consciência que eles têm é muito baixo, de saber a importância. Por exemplo, muitas das vezes, quando eles descobrem os anúncios online, eu vou usar anúncios online, tá, galera? Que é tráfego pago, é um termo mais técnico, muitas das pessoas não sabem, mas é os anúncios que a gente faz no Instagram, no Google, YouTube, etc. Mas eles vêm com uma mentalidade errada. Primeiro que o tráfego vai fazer mágica, que vai vender por eles, que vai colocar o cliente já vai chegar ali pronto para comprar. Isso a gente chama de lead, né? Geração de lead, sim. que é o quê? É uma pessoa que vai chamar lá no WhatsApp da empresa, vai preencher o formulário. A mentalidade deles, hoje em dia, que precisam ser educados, porque eles não são desse nicho, por isso que nós estamos Sim. nessa área do marketing, para entender que primeiro precisa ter uma base, uma estrutura. Porque pensa comigo, se você não tem um bom produto, se você não tem uma boa oferta, se você não tem um bom atendimento comercial, se você não tem um Instagram que é a sua vitrine, sabe a loja física do shopping? Aquela vitrine? Sim. Se ela estiver desarrumada, você não vai atrair as pessoas. É. Então ali é um chamariz para a pessoa entrar na loja, certo? É a mesma coisa no Instagram. Então se você não tiver ali um perfil estruturado, de boa qualidade, o que é boa qualidade? Poxa, imagem atrativa, vídeos atrativos, humanização.
Se você não estiver uma ficha ali no Google Sim. falando sobre a sua empresa, as avaliações, um bom site explicando o seu produto, seu serviço para quem é o seu trabalho, para quem não é. Então eu tô falando várias coisas, tá vendo que eu praticamente não falei de tráfego pago? Por quê? Porque o tráfego pago ele vai amplificar o que você já tem. Então, um grande erro é achar que o anúncio vai fazer mágica. Não, ele vai potencializar o que você já faz. Então, a maioria dos empresários, eles me procuram achando que eu sou o salvador da pátria. E não sou, porque eu vou potencializar. Agora vamos mudar a vertente. Se ele já tem um time comercial, ou ele mesmo atende, mas ali, um atendimento rápido, humanizado, que consegue atender a pessoa. O que é um bom atendimento? Poxa, ter um tempo de resposta, falar o nome, personalização, tirar as principais dúvidas ali. Se ele é, souber vender, Marcar uma reunião. marcar uma reunião. Porque sabe qual que é o mito? E isso é uma utopia. Que a pessoa do anúncio chegue lá no atendimento, vai no WhatsApp do negócio e fala, Passo poxa, ó, Pix. faça o Pix. Não existe. Não existe. E se você falar que acontece uma vez ou outra, pode acontecer, mas é exceção. Agora, concorda comigo, eu posso fazer um melhor trabalho. E falando desse funil que a gente chama de vendas. Mas para mim, todos esses pontos interligados e o principal é o atendimento comercial. Sim. Porque se ele tem um bom Instagram, uma boa estrutura, tem uma boa página de vendas, ele tem um bom site, enfim, ele tem uma grande autoridade, né? O que a gente chama uma boa oferta, está condizente com o mercado, ou ele tem um diferencial. Mas caiu lá no WhatsApp, o atendimento dele demorar 1, 2 horas para Ih, já responder, era. atender robotizado, automático, e não souber lidar, e aí, galera, precisa, todo mundo é vendedor, tá? Você queira ou não. Você se vende o tempo todo. Você se vende o tempo todo. Ah, mas eu não trabalho com produto diário. Você se vende na empresa, você se vende pro seu namorado, pra sua O namorada, jeito que você se veste, que você do fala. jeito que você se vende. Então, tudo são vendas. Você goste ou não, é a vida como ela é. Então, trazendo isso pro atendimento comercial, eu faço o meu trabalho. Poxa, você precisa de pessoas interessadas, eu levo pro atendimento comercial, certo? Mas aí é contigo. E se você não souber ter um bom atendimento, tirar as principais dúvidas, objeções, humanização e estratégia de vendas, você não converte aí. Sabe o que acontece muitas das vezes? Fala que os anúncios não funcionam. Então eu vou te dar. Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Se os anúncios não funcionassem, por que até hoje a Coca-Cola, que é reconhecida mundialmente, anuncia ainda? Pode entrar em qualquer lugar, na biblioteca de anúncio deles, você vai ver. Por que a Nike anuncia? Por que a Adidas anuncia? Lembra de uma frase de quem não é visto não é lembrado? Sim. Ela é antiga, não é? Clássica. E ela é válida para o mundo atual e sempre será. Ela é atemporal. Por que eles investem então um caminhão de dinheiro? Então, muitas das vezes você que já até fez anúncios ou contratou alguém que faça e não teve resultados, é porque, dois pontos. Problema de quem estava fazendo os anúncios, Estratégia a errada. estratégia errada, ou a sua empresa não estava condizente, Não estava pronta para não receber. estava pronto para receber. Então tem. Eu tive que prolongar um pouco porque é uma questão mais complexa, porque o tráfego pago só vai amplificar tudo isso aí, por bem ou por mal. Como é que você faz esse check-up na empresa do cara para saber, tipo, onde tá faltando, como é que ele te mostra, como é que você dá essa percepção pra ele? Porque tem gente também que se ofende, né? Quando você vai falar isso, pô, mas é a minha história, mas é a minha vida, você tá falando que eu não faço direito. Como é que você consegue chegar nesse cara sem ofender ou denegrir a imagem dele? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado da forma como falar. Mas também temos que ser verdadeiro, porque assim, se a pessoa, ela te deu uma oportunidade de conversar com ela, ou ela veio te procurar, é porque ela não sabe de algo que você sabe. Então ela está ali querendo saber a minha opinião, certo? E aí, com base nisso, muitas das vezes a gente faz um estudo de mercado. Porque se eu dou minha opinião, ele pode falar com base em quê? Então sempre a gente faz um estudo de mercado, boas práticas. Vamos falar, vou pegar um exemplo de nicho aqui, é um cirurgião plástico. Vamos supor, o cirurgião plástico, ele precisa de pacientes particulares. Ou ele está num hospital ali, mas normalmente eles fazem 2 turnos, né? Ou tem uns que conseguiram ter mais êxito e tem a sua só na
clínicas particulares, uma, duas, três, enfim. Mas todo mundo precisa de clientes, só muda a terminologia. Paciente, fala um outro. Ah, não, me complica. Tô pensando agora também. Cliente de uma forma geral, É, de forma né? geral, Tem a... hóspede, cliente, paciente, enfim. Isso. Todo mundo Todo precisa, mas todos são clientes, tá? Só muda o o termo. termo de cada nicho. Mas aí eu pego, a gente chama uma coisa no marketing de atendimento oculto, já ouviu falar? Me relembra aí. Atendimento oculto, por exemplo, a gente vai lá com um número diferente, chama lá no atendimento Sim. comercial da, Eu já fiz isso. da secretária ou do time lá do cirurgião, vamos supor, porque eles não atendem, né? Eles têm um time para isso, para ver se a pessoa responde rápido. Além disso, a gente faz uns testes, Eu fiz isso hoje, inclusive. ok? A gente faz uns testes de, poxa, ser mais educado, nem tanto, ser seco, para ver como é a habilidade comercial de cada um. E muitas das vezes eles tiram um pedido. Então eles querem que chegue a pessoa pronta. Então é o que a gente tava falando. Lá na minha empresa eu chamo de tira. Tira. Que a gente chega lá, pega uns números aleatórios, aí chama o cliente. Meu, hoje o cara demorou pra me responder 1 hora e meia. Ele é advogado. Aí eu falei, pô, cara, você não pode ficar muito tempo sem demorar pra responder. A pessoa, quando me respondeu, mandou um puta texto pra mim. Tipo, ó, o que você quer? Opção um, opção 2, opção 3, opção 4. Então o cara não vende. É o que você falou, é garçom, ele tira pedido. Se tiver venda pronta, ele vai receber, mas se não sabe criar. Exatamente. E além disso, hoje nós temos uma ferramenta, fazemos anúncios, que conseguimos rastrear o lead do WhatsApp. Isso é uma boa. Que aí a pessoa vem do anúncio, cai no atendimento comercial, aí dentro do meu sistema eu sei. Lá eu olho, eu consigo ver aquele histórico de conversa. Pra saber, poxa, a pessoa mandou mensagem 8 horas, responder às 11. Já era. Além disso, a pessoa começou ali uma conversa, mandou um textão, poxa, é interação, é uma conversa aquilo ali. E aí a gente vai pegando esses gaps, documentando. Além disso, a gente pega, vamos supor, eu estou falando com um cirurgião que está iniciando, não está tendo resultado. Eu pego as referências do nicho, vejo como eles estão produzindo conteúdo, quais os níveis de consciência que eles trabalham, e a gente modela, fala, poxa, ó, como referência aqui do seu nicho, esse cirurgião, que já é renomado, ó, ele faz isso assim, assado. Poxa, mas eu não tô na proporção dele. Não, mas não é sobre a proporção, é sobre a estrutura. Que você começa pequeno, mas se você tem uma boa base, você consegue Sim. sustentar a estrutura com o tempo. E é dessa forma que eu consigo, eu pego a minha experiência, eu já atendi mais de 100 empresas ao longo desses 4 anos, ajudei a escalar o faturamento, ter mais clientes, venda todos os dias. Isso é universal, a maioria quer isso, além de visibilidade na região, eu quero aparecer para as pessoas, eu quero ser bem visto, vamos supor. Mas, além da minha experiência, eu pego quem está performando no mercado e eu mostro. E aí, com base, não é só o que o Gil acha, são dados. Então, eu falo muitas vezes, não acho nada, eu provo. Igual o tráfego pago, né? Sim. O tráfego Tem pago, eu não relatório. acho. Tem dado, tem métricas que a gente chama de informações. Então, eu sei o anúncio que está performando, o que não está. Qual é a melhor forma de você estruturar um vídeo, melhor imagem. Então, tudo isso a gente consegue mensurar o que a gente fala. E aí eu provo e mostro pro cliente, pro possível cliente, que se ele não teve resultado, fizer errado a estratégia, ou a empresa dele não está condizente, aí precisa estruturar a base para ter essa junção. E aí a parceria que eu gosto sempre de falar, quando você fecha um trabalho comigo, no 100% é 50% de responsabilidade para cada lado. Então, o meu papel é levar o cliente até você. Agora, fechar é com você. Não, com certeza. Isso aí é óbvio, mas infelizmente o óbvio tem que ser dito e tem que falar pro cara, não tem jeito. E meu irmão, por que que muita gente posta e mesmo assim não cresce? Onde é que tá esse erro aí? É na constância, é no conteúdo, é em ambos? Como é que funciona? Você fala ali quando a pessoa posta no Instagram, vamos dar um exemplo do Instagram, e torce pra sorte, pro É, algoritmo aparecer para as pessoas isso. certas. Então é isso daí, ó, eu acabei de responder. Porque quando você
faz ali a produção de conteúdo que a gente chama orgânico, você é demonstrado aquele post para uma fração, uma pequena porcentagem dos seus seguidores. Dá um exemplo, Gil. Você tem 1.000 seguidores. Você já reparou? Vou falar em qualquer conta, tá? Pessoal profissional. Você já reparou que ali nos stories, a maioria são as mesmas pessoas que vêm, que estão sempre ali? Por quê? Isso daí, quando você posta, você tem novos seguidores, o algoritmo faz uma amostragem para esses novos seguidores. Mas se eles não curtem, se eles não engajam algo do tipo, ele entende que é irrelevante aquele post e acaba não mostrando mais para essas pessoas. E aí, logicamente, aquelas pessoas que são sempre curtiram os seus conteúdos, sempre engajaram com você, elas vão curtir o seu post, porque elas estão vendo ali, elas já têm esse padrão e o algoritmo sabe. E aí é que tá o segredo. Por isso que existe o tráfego pago. Porque quando você tem o tráfego pago, eu consigo controlar quem são as pessoas que vão ver aquele post que você colocou lá. Então, lembra que eu falei que se você tem 1.000 seguidores, 1.000 seguidores, apenas 10, 20% vai ver aquilo? Com o tráfego pago, eu garanto que todas essas pessoas, elas verão o seu conteúdo. Então, eu consigo segmentar que a gente fala, direcionar para as pessoas que visitaram seu perfil nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias, nos últimos 30 dias, até no último ano. Pega o histórico. Pessoas que já seguem o seu perfil. E aí, logicamente, a gente precisa também ver, galera, se as pessoas que seguem um perfil é o público ideal ou não. Porque às vezes não adianta você querer ter o controle ali de mostrar para o público o seu produto ou serviço, mas você não vai vender porque não é o público-alvo. Então a gente entra até um pouquinho que a gente fala que é o estudo da persona no marketing digital. O que é a persona? De você desenhar o seu avatar. Que é, ou seja, as informações, as características do seu público-alvo, quem é o público que realmente pode ter interessado no meu produto, no meu serviço. E aí, com base nisso, nessas informações, a persona é mais detalhada, né? Mas eu tô sendo um pouquinho mais simples aqui pra galera entender. Que é o público que tem interesse no meu trabalho. Poxa, eu tenho aqui um negócio e eu atendo uma hamburgueria. Que o meu público é de 18 a 65 anos, não tem restrição, que está num raio de até 3 km, que é onde eu consigo entregar. E tem interesse em fast food, em lanche, essas coisas. Tudo isso que eu estou falando, eu consigo segmentar e garantir que vai aparecer para essas pessoas. Aí depende, logicamente, quanto a gente investe, né? Agora, quando você não usa essa ferramenta, que ela potencializa, pensa assim, você está andando de avião hoje, com orgânico, e o tráfego pago é um foguete. Então ele acelera algo que você já está fazendo. E aí eu tenho um controle de mostrar aquele conteúdo para as pessoas que realmente podem ter interesse naquilo que você está vendendo, que você está ofertando. E aí, finalizando a resposta, muitos não têm resultado porque simplesmente ali no orgânico você não está aparecendo para as pessoas certas. É só isso. Então, quem não é visto não é lembrado. Mas ainda eu vou mais além. Quem não é visto pelas pessoas certas não Sim. é lembrado. Porque se você mostrar para qualquer um também, você não vai ter o resultado que você gostaria. E você ainda gasta mais. Eu ainda queria entrar nesse ponto com você. Tem gente que quer pôr R$ 100 de crédito e, porra, quer que chega 100 leads, 1.000 leads qualificados. Como é que você, além de, porque assim, tem o valor do seu trabalho e, Sim, e a pessoa tem que colocar o valor de aporte de crédito dentro da plataforma. sim. Como é que você mostra o valor de investimento certo para a pessoa pôr e para ela não sair colocando 50, R$ 100? Porque a gente sabe que é um valor muito baixo para investimento de tráfego pago. Sim. Como é que você faz? Cara, essa resposta é um pouquinho complexa, porque cada negócio tem um momento diferente. Então eu sempre tenho que fazer uma call inicial, que normalmente dura de 20 a 30 minutos, que é um diagnóstico, uma anamnese, como a gente chama, né? Mas o termo é o mesmo, é uma análise que eu preciso saber onde ele está e onde ele quer chegar. Exemplo, uma clínica de estética que fatura 50 mil está num momento diferente de uma clínica de estética que está começando que não tem nem faturamento. Sim. Então também o orçamento deles são diferentes.
Então, ali, a clínica de estética que fatura 50 mil, ela pode ter o objetivo de faturar 200 mil no mês. E aí, com base nisso, o orçamento, que aí eu vou fazer um estudo, tem que ser proporcional às oportunidades. Mas eu vou entrar nesse funil, né? Vou dar um exemplo aqui bem claro para a galera. E a outra clínica que está iniciando agora, ela vai ter um orçamento ali de R$ 1.000 por mês e um objetivo, um contexto totalmente diferente. Então, o contexto é rei, né? Eu gosto muito, até um rapaz que eu sigo, o Marcos Paulo, ele é um dos mais bravos do marketing, ele sempre fala isso, faz total sentido. Depende do contexto de cada negócio. Então, o que serve para você no seu momento de sua empresa não serve para mim agora. Então, o objetivo de um é diferente do objetivo de outro. Então, eu preciso fazer esse diagnóstico inicial, essa consultoria, entender o momento, o objetivo, as dores, os desafios, e aí, com base nisso, eu faço uma proposta personalizada que seja condizente com aquele cliente. E também tem muitos que não estão no momento de investir em tráfego pago e tá tudo bem. Então, eles precisam arrumar a casinha de acordo com o orçamento, por exemplo, que eles têm, né? Lembra que você tocou num ponto aí de valores? Sim. Poxa, a gente não faz mágica. Para você ter uma ideia, normalmente aí os PMEs, que são pequenos e médios negócios, eles começam a investir na casa no mínimo de R$ 50 por dia, no mínimo. Dá uns 1.500 por mês, né? Dependendo, no mínimo. Só que isso é todo proporcional às oportunidades que eles terão. Exemplo. Ele está colocando R$ 1.500 ali na plataforma. Vamos supor que o custo por lead, que a gente chama, que é o quanto custa para uma pessoa mandar mensagem, seja R$ 10 naquele ramo dele, tá? Só um exemplo, galera. Varia de ramo para nicho. Ramo para ramo, tem uns que vai custar R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100, mas só para ficar claro. Então, se ele está colocando R$ 1.500 na plataforma e cada mensagem para uma pessoa chamada no WhatsApp custa R$ 10, isso quer dizer que ele vai ter 150 pessoas em média no mês chamando no WhatsApp, certo? Sim. Dentro dessas 150 pessoas, vão ter curiosos, vão ter pessoas que vão perguntar, mas não estão no momento de compra. Uma coisa importante, tá? Por isso que existe o follow-up no atendimento comercial. CRM. Existe o CRM, vocês precisam ter. Nem todo lead está no momento de compra. Ele pode ter interesse, ele pode gostar da sua oferta no produto, mas você precisa acompanhá-lo porque ele pode te comprar daqui 2, 3 meses. Então, não vai com essa ideia de que todo mundo ali está pronto para comprar. E aquele lead foi pago por você, lembra disso. Você já comprou ele? Já tá pago. Você já sabe que é uma pessoa qualificada. Às vezes, igual você falou, não é o momento. Às vezes não é a melhor oferta. Então você faz um estudo, follow-up, CRM, anota todos os dados bonitinho. Para que Perfeito. depois de um tempo, você está precisando fazer uma base comercial de novo, pegar aqueles leads antigos e reestruturar, chama de E novo. por que é importante você fazer isso? E eu vou terminar a questão do exemplo. Porque lembra que você já comprou esse lead, ele está na sua base? Ou seja, ele é um lead interessado. É um lead morno, que a gente chama. É. Então, você transformar ele de morno para quente, que é quando ele está no momento de compra, pode levar um tempo. Mas se você não impactá-lo, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende do nicho para você não ser chato também. Na hora que ele estiver pronto, você trabalhou para o seu concorrente, porque ele nem sabe de quem fez a oferta, mas ele, agora é só no momento de compra. Você não está impactando mais ele, não está conversando, ele vai lá e compra do seu concorrente. Então Sim. você trabalhou para o seu concorrente. Ó, que louco. Você mandar uma mensagem, igual você falou, a cada 15 dias, mas pô, você vai fazer uma campanha de uma oferta agora, vai fazer um parcelamento maior, vai fazer desconto do mês, consumidor. Pega uma imagem, pega um vídeo, pega todos os leads do seu banco de dados, faz essa transmissão e manda pra todo mundo. Duvido que você não converta nenhum, duvido. E aí lembra daquela frase que eu vou usar aqui várias vezes? Quem não é visto não é lembrado? Se você é visto pelas pessoas certas, você aumenta o seu brand, o reconhecimento da marca que a gente fala. Então, várias vezes você está na mente da pessoa e na hora que ela tomar a decisão, ela vai lembrar de você. E aí, voltando para aquele exemplo, para concluir, então a gente chama isso de funil. Pô, se 150 pessoas chamaram no WhatsApp, quanta dessas pessoas você consegue converter em vendas? Vou te falar uma média de mercado, vamos supor que 20%. O que a Atende está dizendo de 20%? Que de 150, 30 pessoas podem virar clientes. Tem negócios que vão converter mais ou menos, né? Depende a importância do atendimento comercial por causa disso. Mas agora vamos supor, poxa,
30 vendas, tá? Você colocou ali em anúncios 1.500. Vamos lá para o seu ticket médio. Se você tem um produto de R$ 500, 30 vendas, quanto que você faturou? Porra. Se você tem um produto de R$ 1.000, quantas vendas você fez e faturou? Agora também é o contrário. Se você tem um produto de ticket médio-baixo, de R$ 100, de R$ 50, a grande questão é o que você pode fazer para aumentar esse ticket médio, vender mais coisas agregadas ali e ao invés de você ter uma média de R$ 100 por venda, você ter uma média de R$ 200. Isso a gente chama de upsell, né? De você Sim, colocar dentro do você marketing aumenta seu upsell, valor. aumentar o valor agregado ali do seu produto, do seu serviço. E aí, com base, né, nessas questões, dessa resposta, depende muito do contexto de cada negócio. Então, é impossível eu falar padrão, porque existem negócios parecidos, mas não são iguais. E, cara, a importância de um time de SDR. Para mim, SDR, closer é fundamental, mas é o que você falou, depende do momento da empresa. Mas para o pequeno e médio empresário, qual que é a estratégia que você dá para eles? Já já eu entro na pauta do comercial. Qual que é a estratégia que você dá para o pequeno e médio empresário que está começando, que quer, pô, ter um Instagram com recorrência, quer humanizar o perfil, mas não tem uma condição no momento, precisa criar uma base para até chegar no Guil, chegar em mim. Como é que funciona? Isso daí é a vida como ela é, né? A gente também. Todo mundo começa de Sim, baixo. todo mundo Se não começou. for herdeiro. É, a gente não é herdeiro. Você começa de baixo, você faz tudo. E nessa de você faz tudo, você aprende muito na prática, né? Mas, poxa, a pessoa. Eu sempre gosto de usar uma frase que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Vamos isso na prática. É, ela pode, digamos assim, a pergunta, ela não consegue ainda contratar o nosso serviço, certo? O que ela pode fazer? Ela vai ter que se esforçar mais do que os outros, então entender um pouquinho sobre marketing, pesquisar um pouquinho sobre estratégias de conteúdo. Ela vai ter que fazer alguns vídeos ela mesma. E a gente não tá falando sobre vídeos de extrema qualidade. Ela vai fazer vídeos lá de acordo com o que ela consiga com o celular que ela Celular. tem e vai ter que colocar a mão na massa. Por que as pessoas contratam a gente, você sabe? Porque elas querem crescer. Mais do que isso. Elas encurtam o caminho. Sim. Quanto tempo nós temos de estudo? Porra, eu tenho aí uns 7 anos. Quanto que a gente já investiu para estar onde a gente tá? Cara, acho que o que a gente mais investiu que não tem preço é o tempo. Não é? Nosso tempo não tem preço. Então eles compram o tempo. Sim. Porque o marketing, galera, para vocês terem uma ideia, ele funciona muito bem, mas ele vem sempre em atualização, você tem que estar a par do mercado. Mas uma decisão que o Arthur tomamos hoje em 5, 10 minutos, então não é o tempo que a gente opera, é o que a gente sabe. A gente estudou horas e horas e horas, investiu uma boa grana para tomar uma Cara, decisão de uma pessoa lá que vai ficar, às vezes, o dia todo. Eu hoje em 5 minutos, o Arthur também, que eu sei da história dele. A gente sabe o que funciona e o que não funciona. E a gente já está há um bom tempo no mercado. Então, na prática, a pessoa não pode contratar, ela vai ter que fazer o mesmo esforço que a gente. Ela vai ter que pesquisar sobre marketing, ela vai ter que pesquisar sobre oferta, ela vai ter que pesquisar só que sobre dificulta, né? negociação, vai ter que. E isso demanda energia e tempo. Muita. Só que é a vida como ela é, certo? E você tem que lembrar que você tem um produto para cuidar, um serviço para cuidar, os funcionários, o financeiro, a gestão, os clientes. E aí você ainda tem que dar foco no marketing. Porra, é muita coisa, cara. Cara, você lembra da pergunta que você me fez no começo do podcast? Qual é o maior erro que você vê nos empresários? Hum, Eu lembrei de uma aqui que essa é clássica. boa, vai. Eles não têm consciência que o marketing é a prioridade máxima de qualquer negócio. Com certeza. Tudo que vocês falarem é secundário. Porque pensa comigo, uma empresa que não vende quebra. Para você vender, você precisa ter clientes. E para você ter clientes, você precisa ter a atenção e atrair esses clientes.
E o marketing serve para quê? Para ajudar nessa estrutura de você atrair as pessoas para você conseguir vender. Agora, sabe qual que é a grande questão? Vamos dar um exemplo aqui, posso? Vai. Você tem 100 mil reais hoje. Beleza. Aí você vai montar um negócio, certo? Dependendo do negócio que seja. Vamos dizer que com 50 mil esse negócio ele tá rodando. Mas não tá do jeito que você quer. Mas ele vai rodar. Dá pra você começar de boa. Só que com 90 mil você deixa ele lindo dos seus sonhos. Perfeito? O que a maioria faz? Investe os 90. Sim, Perfeito? pra deixar redondo. Redondo. 100% do jeito que ele queria. Só que tem um problema. Precisa de Você cliente. tem que sustentar agora. Precisa de cliente. Precisa ter um capital de giro até as coisas começarem a Você tem que acontecer. sustentar. Aí sabe qual que é a mentalidade? O que sobrar, eles querem colocar no marketing. Eu acho que eu ouvi isso de você, cara. Você falou pra mim uma vez assim que os caras só querem investir no momento que tá ruim. Eu ouvi isso de você. Porque você falou, pô, eu tinha um cliente lá que quando tava tudo bem, falou, não vou investir não. Tá de boa. E aí Sim. quando chegou na hora ruim, Guio, ajuda aí. É aquela questão, lembra da mágica que a gente tava É. falando? E muitas das vezes eu não trabalho com esse tipo de empresário, não porque eu não quero ajudar ele, é porque as coisas não são da noite pro dia. Sim, é um E aí processo. eles estão no momento, vamos dizer, de vender o almoço para comprar a janta, né? É um termo bem popular que fazendo essa analogia, mas que aí eles querem colocar o dinheiro ali da noite pro dia, ter clientes entrando e não acontece. Aí eles se frustram muitas das vezes que alguns profissionais que agem de má fé falam que eles vão ter esses resultados e eles não têm. E é muito clássico. É esse nível de consciência que a gente fala do empresário brasileiro. Porque nesse cenário que eu te falei, qual que seria o ideal? Se ele entende que o marketing é a estrutura, se ele entende que ele precisa captar clientes, o que que ele faz? Poxa, se eu tenho 100 mil, não, eu vou investir 50 aqui. Não tá do jeito que eu quero, mas eu consigo colocar para rodar. Pego 30, 40 mil, deixo isso aí para investir em marketing, mas fracionando para alguns meses. Então eu tenho um caixa para 6 meses de marketing e depois eu ir reinvestindo. E aí, se ele tem essa mentalidade, contrata pessoas certas para tocar o marketing, o tráfego pago, social media, produção de conteúdo, implementa um bom CRM. Se ele tem uma boa vitrine no Instagram, ele vai começar a ter os retornos. E depois de 6 meses, um ano, a clínica tá do jeito que ele tá, ele tem fluxo de caixa e cada vez mais ele tá crescendo. E é aquilo, finalizando essa resposta, que é o motivo de em até 5 anos, isso é um dado, podem pesquisar, mais de 80% dos negócios quebram. Por quê? Porque não existe um plano de ação correto, um plano de negócio e uma mentalidade de saber como funciona o negócio de fato. Não, sendo que, assim, pra mim, né, minha opinião, a alma de qualquer empresa é o comercial. Se você não tem cliente, você não tem empresa. Então, a pessoa que não conseguir estruturar, né, a base da empresa para receber esse cliente, às vezes pode vir um cliente para você, um puta do potencial, um cara que vai indicar várias pessoas, mas você não está pronto para receber ele. Porque seu atendimento não foi legal, porque você não soube lidar com ele, você não soube conversar, você não soube vender seu produto, você ficou nervoso, você não soube mostrar. Então, claro, né? A gente é feito de erros. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Sim, A gente só errou mais e a gente conseguiu aprender e lidar com esses erros. sim, Só que a pessoa que não consegue receber crítica e não consegue lidar com as frustrações e vem com a melhoria, que a gente querendo ou não é uma melhoria para a empresa. sim, Ele consegue ter autonomia de fazer. Só que se ele quiser fazer o que você falou, que é o upsell, ele tem que ter a gente, que é a estrutura orgânica, é a landing page, é o tráfego pago. E eu queria tocar na pauta agora de time comercial, que você faz parte do time comercial. sim. SDR, importância, closer, qualquer importância, ou você fala mais para o empresário tocar a parte comercial, tem que tocar, lógico, mas você fala do time, como é que funciona? Cara, é que no. Lembra que eu trabalho com muito pequenas e médias empresas? Uhum. Então, muitas das vezes tem que fazer escolhas. Então, eles são os que fazem tudo e muitas das vezes só tem o dinheiro para me pagar e investir em anúncio. A vida como ela é. Então, a primeira possibilidade, poxa, se ele tem. Galera, uma coisa. co- Contratar no atendimento, sai com muito dos erros. Contratar tem que ser vendedor e não secretária.
É São coisas verdade. completamente Que diferentes. é Não estou desmerecendo, tá, secretária, porque ela não foi treinada pra para vender. vender. E time comercial tem que ser um vendedor que atende. Olha só como que é Tem que ter. grande diferença. Lembra daquilo que depende do contexto de cada negócio? Então, se a empresa ela tem orçamento, ela pode criar um time comercial. O SDR que ele está falando é a pessoa que qualifica o leads, ou seja, é que tem um primeiro contato com a pessoa que chega ali do anúncio, independente do canal que seja, para dentro dos critérios que você julga ser interessante o seu público, se ele está alinhado ou não. Se ele não estiver alinhado, você encerra o atendimento dizendo que no momento não pode atender porque não está dentro, né? Logicamente, você vai falar da sua forma, mas ele faz essa triagem. Se for para um potencial cliente, o SDR, ele vai marcar uma reunião, que a gente chama para o closer, que o closer é a pessoa que faz a reunião de vendas e o fechamento. Então, isso seria o melhor do mundo. Sim. Melhor dos mundos. Mas muitas das vezes, ou é a secretária, ou é o próprio empresário que faz tudo. Aí é a minha preocupação, principalmente pelo tempo de resposta. Poxa, na hora que chegar um lead, quanto tempo você vai responder? Mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Se for nesse cenário, eu até, com base no mercado, eu tenho materiais, scripts validados, né, de uma estrutura de vendas, de como é um bom atendimento para entregar ao meu parceiro. Só que uma coisa é você sabe qual que é a diferença entre informação e conhecimento? Hum. É a prática, de você saber pegar. Porque hoje em dia o nosso mundo ele tem muita informação. Qualquer coisa, tá? Só que o que difere entre eu e você? Saber colocar aquilo lá na prática. Então entrega um documento para ele. Poxa, ó, essas são as boas práticas de atendimento comercial. Só que na prática o que ele for fazer é totalmente diferente. E aí isso vai influenciar se a gente vai ter um êxito ou não. Por isso da importância de eu ter o sistema de conseguir rastrear esses leads, essas pessoas no WhatsApp, para eu ver e diagnosticar pontos de melhorias ali. Agora, melhor dos mundos, empresas que estão estruturadas já com um time comercial, é muito mais fácil de a gente ter um resultado. Então depende do contexto de cada negócio. Para um pequeno empresário que já está querendo ali chegar nesse patamar, ele tem que ter um plano de ação para chegar nesse caminho. Concordo que a secretária é um tiro no pé muito grande, Muito. porque vai virar um tirador de pedidos. A pessoa chegar, ela fala, ah, vou marcar, vou ver. Às vezes nem sabe vender o produto. E Sim. eu vi em algum lugar, eu acho que foi na V4, que até a faxineira sabe vender o produto deles. Porque qualquer pessoa que for perguntar, que for querer ter esse conhecimento, saber como é que é, não, a empresa é boa, o atendimento é bom, o Cultura. pessoal, a cultura é boa, então, cara, tem que implementar isso sempre na empresa. E eu vejo umas dores nas empresas que eu vou. Eu chego, sei lá, num comerciante aqui que é meu cliente. Cara, tem gente que não sabe vender o produto, não sabe me explicar por que que é bom, não sabe me explicar a diferença. E produto e serviço é tudo igual. É tudo igual. Você tem que me mostrar a diferença de eu comprar com você. E quando eu falo isso pro cara, o cara se assusta. Ele não sabe falar. Ele fala, ah, é o preço, é a localização. Eu falo, não, cara, é seu atendimento. É você demonstrar carinho pelo cliente, O que você valor. faz que ninguém consegue fazer? É, cara. Qual que é a diferença entre o Arthur e eu, por exemplo? A sua história, Sim. os clientes que você ajudou. Qual que é o método que o Arthur utiliza que o Gil não utiliza? Poxa, vamos dar um exemplo. Tráfego pago. Tráfego pago é um serviço aí universal hoje em dia. Mas por que que a pessoa vai contratar o Gil e não o Arthur? Qual que é o diferencial de cada um? Qual que é? A gente chama isso de proposta única de valor, né? Que você já conhece esse termo no marketing. Sim. Mas, mas o que vocês têm que perceber, os empresários, de uma moda geral, o que faz diferente do seu concorrente? Não trabalhe como commodity. Que commodity é o quê? É o que tem ali, tem aqui. Arroz, feijão. Então, o que difere, o que te faz diferente de eu querer comprar de você? Sabe uma coisa, vou dar um caso rápido. Hum. Eu tenho um amigo, faz parte lá do BNI, que você conheceu o Cláudio. Boa, Cláudio é um monstro. Cacau Show, commodity, porque tem várias franquias. Por que que as pessoas compram do Cláudio?
Vou usar você, meu amigo, como exemplo. Sabe por quê? Tem uma Cacau Show, ele é da Vila Antonieta, tem uma Cacau Show lá na Aricanduva. Então, produto por produto, a pessoa pode ir lá. Por que que ela quer comprar do Cláudio? Sabe o que falam? Por causa do atendimento, da atenciosidade. Então, tá vendo? Eu não tô falando algo complexo. E hoje em dia, uma coisa que era para ser obrigação virou um diferencial atendimento, de você ser bem Sim, atendido, de você chamar a pessoa pelo nome. Então eu tô dando com um exemplo que é um case de sucesso, porque as pessoas buscam ele não é pela Cacau Show, é é pelo por Cláudio. causa do Cláudio. É por causa então do outro comerciante, o Valmir. É por causa do Denis, o dono lá da barbearia. Então, diferencial, seja você o seu melhor cliente. Mas aprenda a passar essa cultura pros de baixo. Se, Exato. se depender tudo de você, acabou. Você vai ter que estar lá 100% do tempo. Se você sair, as coisas. Você tem que aprender a passar a cultura pro pessoal. O pessoal te atender da mesma forma que você atende. Lógico, você é único. Sim, é que a gente tá falando, por exemplo, pegando ideias de quem tá começando. Tem que Sim, fazer tudo. Mas à medida que você vai crescendo e estruturando, isso daí chama cultura, que é como a sua empresa ela tem que funcionar com as suas crenças, com os seus valores. Você vai desenvolver outras pessoas para atender e atuar da forma que você gostaria, que é o que você está falando. E aí lembra daquilo mais uma vez que eu uso muito e falo? É o contexto de cada negócio. Então, no início, você vai fazer tudo, mas sim. conforme você vai crescendo, você vai criando estrutura, você tem que criar processos, você tem que criar a melhor forma que você gostaria que essas pessoas fossem atendidas e você ser líder e não chefe. E boa. Você ser o líder e o líder arrasta pelo exemplo. Sim. Então, conforme o seu exemplo e você conseguir transmitir isso para as outras pessoas, a sua empresa cada vez mais terá sucesso. E delegar também, né, cara? Sim, Cara, tem muitos. Eu também conheço muitos empresários grandes que o negócio depende deles. Porque o cliente quer comprar direto com o cara. O cliente só quer saber se for esse cara. Mas por quê? Cresceu, às vezes cresce tão rápido, às vezes cresceu trazendo tudo pra si, que não consegue transferir pra outra pessoa, porque às vezes é medo de transferir e não fazer igual, similar, mas não vai fazer, porque todo mundo é humano, não tem como, vai errar, às vezes vai atender errado, às vezes não tá num bom dia, às vezes passou o orçamento errado. sim. Isso vai acontecer. Gil, como é que você consegue passar essa visão pro cara de implementar uma cultura pro pessoal? Porque assim, também quem a gente contrata não são só pequenos empresários que estão começando, também já são pessoas que já têm uma base, já deve ter alguns funcionários. Você consegue transmitir para ele que a empresa está precisando dessa cultura para colocar no atendimento, na parte da venda? Aí a gente entra um pouquinho em estruturação de negócios e uma consultoria de marketing. Eu não sei se você sabe, também eu dou consultorias de marketing. Eu não sabia disso. Boa. Dou consultorias de marketing. E quem é o Gil na fila do pão? Eu trabalho com isso há mais de 4, 5 anos. Então não posso ficar limitado ao tráfego pago. Então estudo muitas outras coisas e coloco na prática. E lembra que eu já ajudei mais de 100 empresas ao longo desse caminho a aumentarem o faturamento, escalar os seus negócios, terem mais clientes, estruturar um processo comercial? Então isso não é algo que eu teoria, uma informação, é prática. Então eu testei muito, errei muito para aprender o que funciona e o que não funciona. Então, dentro da consultoria de marketing, eu vejo todas essas frentes que nós conversamos até agora, entender as dores, os desafios, os gaps, porque muitas das vezes a inércia, a estagnação, ela é um problema. Exemplo, o cara tá faturando 1 milhão, só que ele não sabe que ele tem um potencial para faturar 5 milhões. E nós que temos um olhar treinado dentro dessa análise, conseguimos aumentar o nível de consciência para ele falar, cara, tá bom para você hoje? Tá. Mas se eu te falasse se a gente melhorasse a estruturação de processos, principalmente no mar como um todo, nesse mesmo cenário você conseguiria triplicar ou quadruplicar o que você fatura. E aí você planta uma sementinha. Tem uns que estão com a mentalidade fechada e acredito que tá bom e tá tudo bem, não tem problema. Às vezes o cara que fatura um Sim. milhão, ele quer ficar ali. Mas tem o cara, poxa, sério que eu tenho esse potencial? Então eu entro como
Com base na minha experiência, na expertise, também eu invisto um bom dinheiro todos os anos em estar nos ambientes. Falando rapidamente, eu faço parte, eu acredito que eu já te falei, de uma mentoria que chama Subido Pro. Não. E o nosso mentor é o Pedro Sobral. Ele é o maior da América Latina ou do mundo relacionado a esse nicho. Então eu sou aluno dele há anos e anos. Qual que é a diferença? Ele tem uma comunidade que chama Comunidade Sobral, com mais de 50 e poucos mil pessoas. Gestores lá, né? Uma comunidade para todo mundo. Só que ele tem se subido pro, que é uma mentoria, que é um acompanhamento com ele e com o time dele. Então eu tenho acesso, eu pago por acesso. Então ali, pensa que de uma comunidade de 50 e poucos mil, eu estou num ambiente onde só tem 1.000 empresários de tráfego pago. Qual que é o nosso grande diferencial? Tem acesso às informações atualizadas mais rápidas do mercado, temos proximidade com ele, com a equipe dele, e também acesso a estratégias validadas de qualquer nicho. Sabia disso? Qualquer Não. nicho. Então, hoje, mesmo se eu não atuei com uma barbearia, eu consigo fazer tráfego com uma barbearia. Como, Gil? Eu entendo o negócio, eu já tenho uma experiência, né? Eu sei como funciona a geração de leads. Mas eu entro ali no nosso grupo, pesquiso lá dentro do Circle, barbearia, vejo outros profissionais amigos que trabalham nesse nicho que deu certo, e eu pego essa estratégia já validada e implemento no negócio. Isso serve para dentista, isso serve para cirurgião, isso serve para o ramo que for. Então, na prática, eu invisto muita grana para ter acesso. Então, por isso que eu, além da minha experiência, eu consigo atender qualquer nicho, desde que a pessoa ela tenha interesse em crescer. Agora, quem não tem interesse em crescer, eu não consigo ajudar. Posso plantar uma semente, falar que a pessoa tem um potencial. Se ela quiser abrir a mente para isso, ok, mas se ela não quiser, tá tudo bem. Então, esse é o grande diferencial. E aí, e o que a gente tava falando, que eu acabei entrando nessa vertente? Era da parte do comercial. Da parte do comercial. Ah, e é até importante, falando desse ambiente também, eu tenho acesso, vamos supor, eu pesquiso lá atendimento comercial clínico odontológica. Eu vejo as principais boas práticas, tá vendo? Não é o que eu acho, eu vejo que tá funcionando. Então, eu pego lá outros profissionais que estão atendendo várias clínicas odontológicas, como que estão sendo os atendimentos comerciais com maiores êxitos, compilo isso num documento, ou eu entrego como over delivery, dependendo da circunstância, ou então eu posso vender um treinamento comercial e fazer um acompanhamento. É como se eu fizesse uma mentoria. Então nada eu acho, tudo são dados e eu estou no melhor ambiente do Brasil para isso, que eu tenho acesso. Lembra sempre disso, acesso vale mais do que qualquer outra coisa. Chatbot, que é aquele automatização de WhatsApp, de atendimento, só serve para vendas com alta volumetria? O que você acha? Como é que funciona? O chatbot, você fala aquele atendimento robotizado. Isso. Só que ele funciona para qualquer negócio, que ele otimiza o tempo, né, o processo, mas a gente sabe que hoje nós estamos na era da IA, né, que é a inteligência artificial. Então eu prefiro o atendimento de inteligência artificial, porque a gente consegue treiná-la, colocar ali no atendimento como se fosse um chat GPT ou uma cloud, são as principais, estou dando um exemplo. Treiná-las. O que é treiná-las? É você dar informações para que elas atendam da melhor maneira possível. Então, o robotizado, o chatbot, ele vai entender engessado. Então, ele tem uns scripts ali, informações, ó, se responder isso é assado. Quando você coloca uma inteligência artificial no seu atendimento comercial, pensa assim, ó, você contratar um estagiário, certo? Na sua empresa. O que você precisa fazer com esse estagiário até ele ficar pronto? Treinar. Treinar. Passar o que funciona, o que ele deve fazer, o que não deve fazer, né? Para IA é a mesma coisa. Então você vai precisar ali do início alguns meses para falar, ó, IA, você atende assim a pessoa, a nossa cultura é dessa forma, queremos isso, assim. Na hora que ela estiver redonda, isso daí vai virar um canhão. Já está virando, tá? É que o nível de consciência dos empresários ainda são baixos, mas a gente está aqui para isso, para ajudá-la. Mas pensa assim, já pensou alguém atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente do horário, ela vai atender da melhor forma as pessoas, tirar as Humanizada. dúvidas, humanizado como fosse uma outra pessoa.
ela não fica doente, ela não tem décimo Tira terceiro, férias. ela não tira férias, ela não reclama. Ela consegue atender mais de 50 a 100 pessoas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Você já imaginou o poder que é isso? Não, né? Ou sim. Mas isso não é o futuro. Isso é a Tá acontecendo realidade. agora. Tá acontecendo agora. Então, para mim, a inteligência. E a gente também, lembra que somos do marketing e ajuda a estruturação de negócio, como até consultor de marketing como um todo. Eu, dependendo do contexto da empresa e o que ela espera, nós temos todos esses serviços. Desde o do social media, implementação do CRM, implementação de atendimentos de inteligência artificial, tráfego pago. Então, o tráfego pago, ele só é uma ponta do iceberg. Só que a estruturação de negócio, ela é importante tanto quanto. Com certeza. Gil, para quem que tá querendo estudar tráfego pago, entrar na área, quem tá começando ali, o que que você indica, o que que você acha? Dá umas dicas pro pessoal aí. Tá, vamos lá. Você disse que se a pessoa quiser trabalhar com isso, Isso. legal. Eu indico ela ter a mesma trajetória que eu fiz. Ela procurar uma pessoa de referência no nicho. Se for falar do tráfego pago, é o Pedro Sobral. Tem outros, por exemplo, Thiago Tesma, mas eu me identifiquei mais com o Pedro Sobral. Comprar o curso, que você tem que pagar para isso, né? Comprar o curso e estudar bastante. No início vão ser muitas coisas gregos, porque você não entende, né? E ele tem até uma frase que a confusão é o primeiro passo para o entendimento. E é verdade. Só que tem uma coisa, cara. O marketing é muito amplo. É difícil eu. É um mercado promissor, tá? E só tá no início. Só que tanto quanto tráfego pago, quanto social media, como designer, como criação de site landing pages, as pessoas têm muito medo que a IA vai tomar o serviço delas. E para mim nada será melhor do que um profissional que saiba usar IA. Então a IA Sim. vai tomar o lugar de pessoas que são fracas no que fazem, ruins. Agora, se você domina o que você já faz, você vai potencializar. Mas aí na pergunta que você fez, eu acredito que primeiro, cara, ela tem que ver com o que ela se identifica. Ela precisa ali, por exemplo, no YouTube, quais são as áreas do marketing digital? Porque às vezes o tráfego pago ele mexe muito com os dados, com números, com estrategicamente. Será que a pessoa se identifica com isso? Ou ela é mais para a área do design, ela gosta de fazer imagens ou vídeo? Por exemplo, eu sou uma negação em imagem e vídeo. Eu sou mais parte de criação. Não conta comigo nessa área. Eu me identifiquei com o tráfego. Então, às vezes a pessoa, ela vai se identificar com outras áreas de marketing. Então, qual que é a minha sugestão? Vá no YouTube, pesquise sobre marketing digital, vai na IA mesmo, ó, dentro do marketing digital, quais são todas as áreas, o que cada uma faz. E aí, antes de comprar qualquer coisa, pesquise sobre o assunto, vá atrás, e se você achar uma ou outra que realmente se identificou, né? Aí você acha alguém de referência naquele nicho. Achou alguém de referência naquele nicho? Compra o curso da pessoa, estuda e põe em prática. Não fica só aquela pessoa em estudante profissional. Estuda e faz, estuda e faz. A diferença entre o conhecimento e a informação é a prática. Então a pessoa, todo mundo tem informação hoje, só que o que difere as pessoas é como a gente coloca essa informação na prática. Aí isso vira conhecimento. Então a gente, eu e você, temos anos de experiência e temos conhecimento. Que a gente atua, a gente faz. Quanto que a gente já errou, Arthur? Muito. Mas errou por quê? Porque fez. Sim, a gente Poxa, fui pra cá e não deu certo. só Ó, acerta aquele que erra. só certo que ele é. Porque você vai eliminando, poxa, não é esse caminho, não é esse caminho, não é esse caminho, não é esse caminho, até, poxa, achei o caminho. Então a mesma coisa, a pessoa vai quebrar muita cabeça no início, só que ela não pode desistir. O motivo que ela entrou ali tem que ser maior do que as dificuldades diárias. Que frase, hein? E aí isso é o que eu levo. Tem um livro que eu li do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Então, quem tem um bom porquê, como que é a frase? Quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Ele, lembrando aqui de alguns insights que eu li o livro dele, ele ficou lá aquelas pessoas, como que fala? Na Segunda Guerra Mundial, ele era prisioneiro, Isso, prisioneiro de guerra. prisioneiro de guerra.
E ele viveu tudo ali. E como que ele conseguiu... Meu, esse livro é top. Você vai ver tudo que ele passou lá. E ele fala que ele tinha um bom sentido, um bom porquê para resistir àquilo lá e ajudar outras pessoas. Então, na prática, se você tem um bom porquê, um bom motivo, seja sua família, seja seu cônjuge, seja onde você quer alcançar, você não vai parar. Com as adversidades que você sempre vai ter, com as dificuldades. Então, poxa, nós somos humanos. Tem dia que você desanima, tem dia que Sim, você faz e dá tudo errado, dias ou até meses. Só que, poxa, quando a gente entra eu penso assim, eu acredito que você também. Quando eu entrei no para empreender, não tinha e não tem plano B. Plano B é o plano A dar certo. Então queime o nunca barco. tive a opção de desistir. Queime o barco. Nunca tive. E aí é isso que eu sempre, independente das circunstâncias lá, tudo é fase. Mais cedo ou mais tarde, não há mal que dure para sempre. Top. Cara, eu fui do comercial, foi meu último CLT. Foi em agosto faz uns 2 anos já. E aí eu fui CLT por um breve tempo. Na entrevista, era eu e mais 6 pessoas pra atuar na área comercial. E aí eu era o último a falar. Aí cada um falava por que te faz, pô, acordar, o que você acredita? Não, acredito que a gente tem que ser motivado. Cada um falava uma frase, tem que ser motivado, a gente tem que buscar o melhor. Sim. Aí o outro falava, não, porque é pela minha família, porque eu quero ser melhor, porque eu quero ter mais dinheiro. Aí eu fui o último, aí chegou em e falou, o que que você acredita? Aí eu falei, não acredito em motivação, acredito em disciplina. Disciplina, foco e constância. Falei, motivação tem dia que você vai estar lá em cima, depois você vai estar lá embaixo, você não vai entregar. Agora o cara que segue aqui, ó, aqui, constância, foco, ó, eu tô mal, eu tô bem, eu fiz, eu entreguei. Mas sabe o que que é isso Hum, que você está falando? É que as pessoas confundem essa motivação barata, se eu tô bem ou se eu tô mal. Motivação é um motivo para você agir. Independente da circunstância, você faz o que tem que ser feito. Se eu dependesse da minha motivação acordar. Vamos pegar um exemplo simples. Eu sou um cara que eu me considero disciplinado. sim, eu acompanho. Você acha que eu treino todo dia? Todo dia, Academia. todo dia o Gil 4 horas da manhã, Eu levanto, eu leio todos os lê, dias. Você acha que todo dia eu tô com vontade de treinar? Você acha que todo dia eu tô fudendo, com vontade de ler? não tem como. Então, se eu dependesse da minha motivação, eu estaria ferrado. Então, essa motivação que a gente tá falando, você depende da sua emoção, como você tá no dia. A motivação que eu falo é o motivo para você agir. Motivo de viver. É o motivo de viver. Quais são os seus sonhos? Para mim, o dinheiro ele é um meio, não é um fim. Nunca. Eu não quero ter dinheiro por dinheiro. Eu acho muito triste quem é dinheirista, É sabe? consumista, né? Tudo. Porque o dinheiro é um meio, cara. É um meio pra gente poder. Pra que vocês não sabem, eu e o Arthur fazemos parte de ações Eu ia sociais. tocar nesse tópico depois, você pode falar já. A gente faz parte de ações sociais. Então, ou seja, quanto mais você prosperar, mais pessoas você consegue ajudar. Então, ação social, por exemplo, é uma causa. A gente criou a amizade, uma consequência disso, mas a gente não vai lá para isso. Então, ou seja, muitas pessoas no mundo precisam de ajuda. Seja nas ações sociais, seja com nossa prestação de Com serviço uma do tráfego conversa. pago, seja com uma conversa. Mas a gente, eu acredito que nós estamos para melhorar a vida dos outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu acredito que a finalidade da gente prosperar, e prosperidade não tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com mentalidade, tem a ver de você ser abundante em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro e sua família está desgraçada. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro e você traz sua mulher. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro e você não fala com seu filho. Então tem muita prosperidade, tá vendo? Prosperidade é você estar em harmonia com todas essas áreas. E aí, logicamente, você consegue fazer mais coisas quando você tem dinheiro. Então, eu busco prosperar, não é por mim, é lógico que eu quero ter coisas legais, mas é algo maior que eu ainda estou descobrindo, tá? Eu tenho muito para aprender, mas que a finalidade, ela não é vazia em si, e eu já entendi isso há muito tempo, que o dinheiro
ele potencializa mais coisas que a gente possa fazer e, consequentemente, ajudar. Eu peço muito para que Deus me capacite para eu poder capacitar os outros, cara. Eu tenho muita vontade de ter o meu projeto social e viajar em lugares para ajudar as pessoas e poder ajudar aqui a Zona Norte, o meu bairro, de onde eu vim. Eu já participo de projetos sociais já tem 4 anos. Eu queria saber por que que você começou, da onde você começou, por que que você continua, onde você quer chegar. Conta pra mim um pouco dessa parte que isso eu nunca te perguntei. Boa pergunta. Começou porque eu, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, percebi. Eu sou um cara que eu penso muito. Eu começo a refletir muito. Eu reflito toda semana, alguns dias sobre minha vida. Às vezes isso é bom, às vezes isso não é. Porque às vezes também quando você pensa demais, você pode travar com Sim, algumas decisões. Mas acho importante todo mundo pensar. E há uns 2 anos atrás, eu comecei a entender que eu queria muita coisa da vida e não estava dando nada. Sabe aquela pessoa egocêntrica? o ego é foda. Egocêntrica, que só pensa nela mesma? O ego. E aí eu comecei, cara, a ter esse incômodo comigo. Cara, eu só quero, venha nosso reino, nada, né? E o que que eu faço pelas pessoas? Eu falei, poxa, minha vida não tá tendo muito sentido, não. E aí, com base nisso, uma colega uma vez postou que tava lá num projeto que chama Vidas e Patinhas, que participa até hoje. Falei, poxa, eu quero ir um dia pra conhecer. E aí fui, sem compromisso nenhum, só pra conhecer. E isso há 2 anos atrás, e nunca mais eu parei. Que legal, Porque cara. isso já virou um lifestyle que Virou a gente rotina. chama um estilo de vida, onde faz total sentido. Que são dias que a gente vai lá, esquece totalmente dos nossos problemas, esquece totalmente das nossas dificuldades, e a gente foca simplesmente em aproveitar aquele momento e ajudar as pessoas que estão ali. Então a gente tira o foco. E olha que louco, quando a gente ajuda as pessoas, o mais ajudado somos nós. Transforma. Isso, então quando você serve, você é servido. Só que você não percebe isso, né? Muitas das vezes. Então foi isso, cara. Que eu era uma pessoa muito egocêntrica. E tem muita gente que não assume, né? Não, com Mas certeza que fala, não, não sou não, eu sou humilde. eu era Pô, assim, pensava muito só em mim. E depois que eu comecei nesse habitar, tanto é que você vê, dificilmente eu não ir pra uma ação. é difícil, toda Porque semana. eu coloco como prioridade. Então, quando é prioridade, a não ser que eu estou doente, alguma pessoa morrendo, fora isso, é prioridade. Ah, tem alguma coisa, uma reunião, tá? Faz pra sexta. Ah, não consigo sexta, tá? Então outro dia. Não, vamos fazer quinta-noite. Não, não dá. Quinta-noite eu tenho. A gente pode fazer o dia todo, de tarde na quinta, mas de noite não. Porque é uma causa. É muito maior do que eu. É uma causa. Então, aquelas pessoas estão esperando a gente. Aquelas pessoas precisam comer. Sim. Aquelas pessoas precisam se vestir. E é o que você falou. Eu quero sempre estar numa posição de servir e não ser servido. É, porque pra você ser servido, você tem que aprender a servir primeiro, pra você valorizar aquela pessoa que tá lá. Isso, mas ainda eu falo no sentido de que Deus sempre capacite nós para estarmos do lado de poder ajudar. Com certeza. E não a gente estar lá naquele momento de precisar ser ajudado. Então eu quero estar desse outro lado. E é para isso. A Então gente quanto trabalha pra mais isso. a gente prosperar, quanto mais a gente trabalhar, ser, mais a gente consegue ajudar. Aí você fala, poxa, e as pessoas que não podem ajudar com grana? Mas a gente não tá falando só de grana. Você tem tempo, você tá vivo, você tem Você saúde, respira. você respira, então você pode ir lá. Pô, cara, mais precioso do que dinheiro é tempo, cara. Você já ouviu aquelas pessoas, puta, eu quando tiver eu vou ajudar? Ah, Mentira. 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 Quando ela tiver aí que ela não Não vai vai nem, mesmo, que ela não vai vai. estar lá em Paris e outro lugar. Nada contra ir pra esses lugares. Mas é o quê? Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então faz agora, se você tem vontade de ajudar as pessoas, ajude da forma que você está. Não tenho grana, tem tempo. Você tem tempo, não tem? Ah, não existe uma pessoa que não tem tempo pra Todos têm nada. tempo. Existe Prioridade. prioridades. Então depende da sua prioridade. Se você colocar como prioridade, você cria tempo. Não, essa agenda, por exemplo, a gente faz ação de quinta. Quinta noite a gente tá lá, a minha agenda tá fechada pra quinta noite. Pode acontecer o que for, que eu vou pra ação. Todo último domingo do mês eu não viajo. Eu tenho dia de mais amor. Não viajo. Todo domingo ou sábado eu tô lá na ação. Domingo tem Juventude da Alegria.
Tô lá no Estúdio da Alegria, não importa. Pô, mas você podia estar viajando, cara, podia estar curtindo a vida. Eu ouço muito isso. Você tinha que estar curtindo a vida, aproveitando agora, você é jovem. Aí eu tô aproveitando a vida. Eu tô no meu momento, eu tô feliz pra caramba. Pô, você poder estar proporcionando o sorriso daquelas crianças. Cara, elas são felizes com um hambúrguer e brinquedos. Porra, E não é da hora que criança é feliz no simples? simples Você já viu a demais. simplicidade delas? Tem aquela parte lá dos sonhos, né? O que que elas pedem de presente? Uma bola de Toma bola, futebol, camisa. uma camiseta, que é o sonho delas. Não é um carro de luxo. Porra, não é uma empresa. É uma bola. Então, a felicidade, ela não tá no ter, ela tá no ser, tá? Então, quem você é. Aí você pega exemplo das crianças, porque se fosse só em ter, só as crianças que morassem em mansões todos seriam felizes. Só que a gente vê nas periferias, as crianças são felizes tão quanto ou até mais, viu? Não é não? É Se a gente verdade, com partir. certeza. Você vai ver aquelas crianças de mansão lá totalmente retraídas, não falam com ninguém, só ficam. Se tira o boneco, chora. Agora, criança de periferia não. Tá feliz com a bola, tá na rua, tá brincando de esconde-esconde, pega-pega. Eu vou fantasiar, tá pulando em cima de mim, tá? Meu, E é a quando maior a alegria gente que tem. pergunta no final da ação, elas falaram que o melhor dia da vida delas. Que a Toda gente sempre vez. escuta, né? Toda vez, cara. Quem não conhece, tá? Quem não conhece, vai lá, entra no Instagram. Projeto Mais Amor SP, Vidas e Patinhas também. É, Projeto Vidas e Patinhas. Vai participar, vai ver como é que é, acompanha. Arthur, não tô conseguindo ter tempo. Faz uma doação ou compartilha o conteúdo para que chegue alguma pessoa que possa ajudar, que possa fazer essa doação. Gente, a gente grava, posta, divulga, não é porque a gente quer se aparecer. É para que pessoas se sintam também com vontade de ajudar. Sim. Fala, pô, o Gil é tão ocupado, faz coisa pra caramba e mesmo assim consegue ir lá. E eu não consigo. Mas aí se eu tinha um funcionário antigamente, assim, ele queria mudar de vida, né? Ele era ex-usuário de entorpecentes. E aí eu falei, cara, vamos lá, vamos pegar essa rotina. Que hora você acorda, que hora você dorme? Aí eu fazia a ficha dele assim. Falei, cara, tá vendo essas sobras de tempo? O que que você faz aqui? Pô, eu fico no celular, fico no TikTok, eu fico jogando, fico fumando. Falei, cara, muda. Começar a mudar. Hábitos, pequenos hábitos. Vai começando a mudar isso aqui. Falei, esse tempo que você podia estar ajudando a sua mãe, podia estar limpando a casa, você podia estar estudando, você podia estar fazendo companhia com a sua irmã, você podia estar fazendo alguma ação social. Quer valorizar o que você tem agora? Vai lá na Branca, vai lá no Gato, vai numa comunidade. Aí você começa a valorizar as Vai no coisas que Hospital você do tem. Câncer. Você vê as crianças lá com câncer Porra, lá, cara. felizes. E dói, hein? Nossa, dói. Eu fui uma vez, dói. A vida como ela é, né, irmão? O dia que virou minha chave foi quando eu tava. Foi em 2023, eu acho, 24, que eu ganhei um troféu nesse ano, de Homem do Ano. Foi quando eu tava numa comunidade lá no Tatuapé. Não lembro o nome da comunidade agora. Mas eu tava na frente de uma escola. E aí eu tava com cestas básicas dentro do carro. E aí a gente tem um projeto na Geração Solidária, que é do nosso professor Heleno. Abraço, professor. E aí a gente pegou a cesta, doou na porta da pessoa. E tipo, a gente doa, conversa um pouco e a gente vai embora. Tinha dois rapazes jogando bola na rua. E aí eles me viram saindo com a cesta e acharam que tava, tipo, dando um alimento. Foram correndo até mim pra pedir, cara. E nesse dia eu tava reclamando do meu carro, que era velho. Reclamando do meu celular, que era um Android. Tava reclamando, cara, da roupa. Tava reclamando de tudo. Do meu tênis, tava reclamando de tudo. Falei, pô, que vida miserável. Aquele dia tava chato. E as crianças vieram até mim e eu tinha salgadinho e bolinho no porta-mala. Que era, a gente tem a parceria com a Kim. E aí eu fui lá e doei pra eles. Peguei vários pacotes de salgadinho e bolinho e doei pra eles. Eles começaram a comer e chorando. E aí eu não entendi. Por que vocês estão chorando? Falou, porque fazia meses que eu não comia um salgadinho e um bolinho. Uhum. Puta, cara, aquilo ali virou minha chave de um jeito. Nunca mais eu fiquei reclamando das coisas que eu tenho. Comecei a valorizar essas coisas. E é importante esse choque de realidade. Porque uma coisa é você imaginar e outra coisa é você estar lá. E na hora que você vê, você começa, poxa, não tô falando, todo mundo tem dificuldade, tá? Mas quando você começa a perceber que tem outras pessoas muito piores, você começa a dar mais valor para as suas dificuldades. É, eu tenho uma dificuldade, mas não é tanta assim como eu Não tô achava. passando fome. É, eu não tô passando fome. Hoje eu tenho comida. Tem gente que não tem. Eu tenho uma roupa aqui, algumas roupas no meu guarda-roupa. Tem gente que não tem uma camiseta. É, mas você só sabe disso, não é
assistindo televisão. Internet. Você Estar lá. indo. Cara, com certeza. Gil, estamos chegando nos nossos 10 minutos finais aqui. Cara, se despede do pessoal, deixa seu recado, manda beijo pra quem você quer mandar, manda uma frase. Cara, o tempo é seu, fica à vontade. Cara, primeiro agradeço pela Que isso, mano. Obrigado oportunidade. a você. Tamo junto. Cara, verdade, satisfação, mano. Obrigado. Foi mais um bate-papo, galera. Vocês viram que a gente falou do. Foi focado mais em trabalho, né? Mas só. Mas é muito além do trabalho. O trabalho não é um fim, ele é um meio também para uma causa maior, pelo nosso propósito, que são ajudar as pessoas, por meio do Transformar vidas. trabalho e transformar vidas, né? Então vocês viram que a gente falou também aqui sobre ações sociais, a gente falou sobre o que nós acreditamos, né? E esse que é o foco. Não é sobre dinheiro, não é sobre o tráfego pago, não é sobre o marketing. Isso é um meio de potencializar a gente conseguir ajudar por meio do nossos trabalhos empresas. E o fim não são elas venderem mais. O fim, por meio delas venderem mais, são contratar mais pessoas, darem mais empregos, melhorar a vida das pessoas, da família, poder fazer viagem dos sonhos, poder ajudar ao próximo. Então, tá vendo? É só uma pequena coisa para algo maior. Então, nunca um fim é o tráfego pago, nunca um fim é o atendimento comercial, é o anúncio. Essas coisas aí são só um meio para a gente conseguir mudar a vida e transformar as pessoas, né? Então, tanto eu como o Arthur, o nosso propósito, a nossa causa é muito maior do que qualquer pessoa, tá? Então, espero que vocês aí tenham gostado do bate-papo, dessa resenha aqui, que foi uma conversa informal, nada assim combinado. Tanto é que eu cheguei e falei, poxa, Arthur, tem algumas ideias, mas pode conduzir da forma que você quiser e a Sim. gente vai indo. Mas trazer a essência de tudo, galera. Então, por meio da minha prestação de serviço, por meio do marketing, da minha consultoria, do tráfego pago, do que seja, o meu foco é ajudar pessoas. Porque atrás de empresas são pessoas, são famílias, são sonhos, causas sociais, enfim, o que cada um quiser fazer. Mas o meu propósito é transformar a vida dessas pessoas por meio do marketing, do tráfego pago ou o que for preciso para potencializar cada vez mais as nossas empresas, prosperarmos todos juntos e ajudar mais pessoas. Top. Cara, manda aí um beijo pra quem você quer mandar, deixa sua rede social, seu número pra quem quiser te achar. Caramba, sempre tive vontade de fazer isso, hein? Vai. Então, um beijo pra minha mãe, a dona Cleusa. Boa. Ela, Tá assistindo aqui. eu sempre falei, Tô acompanhando. tá aí, tá aí? Eu sempre falei que ela. Uns tempo atrás a gente teve uma conversa. Eu falei, você pra mim é um exemplo de mulher, de guerreira, de como criou. Então, mãe, um beijo. E ela não é um clichê, porque eu falei isso no off e falo no on. De verdade, o tanto de coisas que uma mulher que ela consegue fazer de dar conta, a gente não conseguiria fazer Não, eu não consigo. nem metade. Então, agradeço pela criação e vamos chegar junto, não desistir, porque dias ruins todo mundo tem, mas que com fé em Deus, seguindo os princípios, a gente consegue. Meu pai também, eu sou o Gilmar, acho que você não conheceu Tá ainda. os dois aqui acompanhando, você Tá? acredita? Aqui, ó. Pra Tá você. brincando? Aí, ó. Ah, o Gilmar tá aí também. Um pai, um abraço. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado por tudo. E as pessoas, meus amigos, pela oportunidade mais uma vez. E é isso, vamos que vamos, trabalhar pelas coisas certas e que Deus abençoe todos nós. Rede social A rede social, eu sou o Gil Rodrigues. e número de contato. Meu telefone comercial é o DDD 11 933 17 25 19. Repita. 933 17 25 19. Cara, satisfação imensa você estar aqui, de verdade, obrigado mesmo. Eu queria te ter feito esse convite antes, foi um programa muito bom. A gente tá convidado de novo pra você voltar aqui, cara, pra gente debater sobre filosofia, livros que eu vejo que você lê bastante, hábitos atômicos, eu vejo várias vezes lá que você, cara, acompanho muito. Pessoal, acompanha o Gui nas redes sociais, segue lá o trabalho dele, ações sociais também, participem, é muito importante que vocês participem. A gente tá no TikTok, Kawaii, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, todas as plataformas a gente tá lá. Acompanha a gente, se inscreve, deixa o seu joinha. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Gil, de novo, satisfação, irmão. Tamo Obrigado. junto, irmão. Obrigado. Valeu, irmão.
É isso aí, tá encerrado.